Muito bom dia para você que sintoniza as redes digitais do Grupo Estado. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Um bom ano para você, um bom 2018. Retomamos a segunda temporada do programa aqui na TV Estadão. Toda segunda-feira às 11 da manhã você tem uma edição inédita. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana apresento temas voltados para comportamento e saúde mental. Hoje a gente vai falar sobre os relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. Sabe aquela pessoa que enche o saco no seu trabalho? Como é que você vai lidar com ela? E o chefe um pouco mais autoritário ou aquele que muitas vezes não tem regras? Será que é fácil de lidar também com a questão da hierarquia e o coleguismo no ambiente de trabalho? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Luciana Guedes Pinto, que é sócia da Trajeto RH. Tudo bem, Luciana? Bem-vinda. Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada pela presença. E aqui também no estúdio da TV Estadão, o administrador de empresas, Felipe Carvalho, que é gerente de negócios corporativos da Thomas Case e Associados. É uma consultoria de soluções em gestão de pessoas e carreiras. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui também. Agradeço pela oportunidade. Obrigada. Bom, quando a gente fala de relações de trabalho, não é tão complicado. Temos experiências muito boas, é verdade, né? Levamos amigos do ambiente de trabalho para o resto das vidas. Mas às vezes a gente tem que lidar com pessoas que, por vezes, não são tão fáceis assim. Antes da gente falar das características de personalidade dos indivíduos no ambiente de trabalho, eu vou pegar a experiência do Felipe, né, que é administrador de empresas e trabalha justamente com consultorias nas empresas. Qual a sua experiência, Felipe? O que você me diz das relações interpessoais no ambiente de trabalho? Acho que esse é um tema bem complexo, né? Porque, na verdade, a gente vê cada vez mais, hoje, dentro das empresas, a gente acaba não escolhendo, a gente escolhe os amigos, né? Mas não escolhem as pessoas no ambiente de trabalho. Então, você tem que ter muito respeito, né? E muita inteligência emocional para lidar com os diferentes perfis hoje dentro das empresas, né? Porque muitas vezes você tem um chefe que às vezes você não gosta, ou você tem um colega que às vezes atrapalha o teu crescimento e coisas assim. Então a gente tem que arrumar cada vez mais aí subterfúgios para conseguir lidar com essas situações, e elas fazem total diferença no ambiente de trabalho, né? Imagino que no mundo psíquico desses indivíduos isso deva ter um funcionamento peculiar, né, Luciana? O que a gente pode dizer do ponto de vista psicológico dessas relações? É um grande desafio, né, atuar nas organizações com perfis tão diferentes. E acho que a grande sacada, a grande questão hoje é o autoconhecimento. Porque na medida que você se conhece e você sabe aquilo que te tira do sério, aquilo que te incomoda, você sabe como se trabalhar, você pode descobrir como se trabalhar para isso não afetar e como você pode trabalhar ainda melhor no ambiente de trabalho. Isso como líder, então, é mais importante ainda, né? Que conhecer o seu time, conhecer cada um e se autoconhecer para saber suas fragilidades. Acho que legal seria também a gente falar, né, gente, de um passo anterior a esse das relações de trabalho, que é a escolha dos funcionários. A escolha dos funcionários, ela passa por toda uma entrevista, uma série de entrevistas, inclusive um perfil psicológico, muitas vezes, desse candidato à vaga. O que vocês podem dizer sobre isso? A chegada desse funcionário, as empresas têm se preocupado em fazer uma triagem, efetivamente, do perfil desse colaborador? Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, os processos seletivos têm tendenciado a isso, né? A se preocupar muito mais com as questões ali dos valores realmente de cada indivíduo com os valores da corporação, que na verdade são os valores dos indivíduos que trabalham na corporação, né? Então, antigamente você via o processo muito pautado ali só nas competências com relação às atividades do cargo, mas se esquecia um pouco dessa questão comportamental. Então, acho que cada vez mais as empresas, não só empresas globais, multinacionais, mas também pequenas empresas, se preocupando em contratar melhor, contratar pessoas que tenham o fit cultural da empresa, né? Não somente a questão de competências para o cargo, mas quais as competências emocionais, como essa pessoa tem que ser para ocupar aquele cargo, né? Ele vai lidar com quais pessoas estão abaixo desse líder, como lidar com essas pessoas, né? Então é muito importante que esses perfis estejam alinhados, porque senão vai gerar conflito, né? E no caso da psicologia, a psicologia faz essa triagem também? As empresas
usam de ferramentas psicológicas para selecionar os seus colaboradores? A ferramenta mais comum é a entrevista por competência, às vezes é associada a algum inventário de personalidade ou associado a algum teste psicológico para essa entrada, né? Como é esse inventário? Então existem alguns inventários que olham para o perfil da pessoa. Então, se a pessoa é mais introvertida, mais extrovertida, se a pessoa é mais de planejamento, mais de inovação, mais de criação. Então, assim, esse olhar do que você precisa dentro da organização que vai complementar o seu time e, obviamente, conectado, como ele falou, com o que a organização precisa, né? Então, cada vez mais amplo esse olhar na seleção. Eu acho que até complementando um pouco o que ela está dizendo, as empresas acho que estão cada vez mais enxergando a necessidade de ter um time misto, né? Um time com pessoas, com personalidades diferentes, mas né? Aí complementares. Um time misto não daria um conflito nessas relações, então, né? É muito interessante isso. Eu acho que mas depende um pouco da situação, porque às vezes você tem que ter pessoas diferentes para pensar de formas diferentes e trazerem soluções diferentes. Né? Eu acho que o conflito vai gerar o conflito, mas esse conflito é saudável para o desenvolvimento da empresa. O que você acha, e eu acho Luciana? que tem tudo a ver como a gestão lida com a entrada desses profissionais dentro da organização e como você lida com o time. Eu me lembro uma vez que tinha uma questão com a diretora e algumas pessoas do time. E aí foi feito um team building e que exatamente foi feito um inventário de personalidade e se entendeu que as pessoas eram extremamente complementares, que uma tinha foco nas pessoas e a outra tinha foco em resultado. E aí quando você descobre a complementariedade, é muito melhor o time e as pessoas passam a se respeitar muito mais. Acaba sendo muito complementar, né? E os resultados são mais expressivos, porque você realmente se apoia no que o outro tem de bom e de diferente de você, que se torna competitivo. Né? Acho que esse é um olhar interessante. Mas como você conduz isso com o grupo, entende? Então, se você tem clareza com que você contribui, cada pessoa sabe qual é a sua contribuição, é um alívio, senão eu fico vendo no outro aquilo que eu não tenho. Isso. E daí eu fico competindo com ele, entende? Então, é muito legal quando você tem claro qual é a complementariedade de cada um. Isso é muito interessante, porque na dinâmica empresarial, ou no dia a dia mesmo, né? O líder pode até ser preparado para lidar com aquele funcionário que é mais introvertido, mais extrovertido, ou que é proativo, aquele que espera o recebimento de tarefas, enfim, você tem uma série de personalidades aí. Você precisa de um líder bem treinado para fazer isso e, ao mesmo tempo, a pessoa, o funcionário, precisa saber qual que é a identidade dele nesse papel para não ter esse conflito que a Luciana falou. Como é que é o manejo disso vocês observam? As empresas têm se preocupado com isso? E se não, qual que seria uma das soluções ou uma alternativa aí para os empresários? Pode começar, Luciana, depois o Felipe pode responder. Então, nós temos feito diversos trabalhos nas organizações com esse olhar de autoconhecimento. Tá? Então, com a liderança do líder se conhecer e de dar ferramentas para ele conhecer as pessoas do seu time, tá? E para as pessoas do time também se autoconhecerem e entenderem que aquela outra pessoa que está lá tem uma outra história, também, quando ele se olha, na verdade, ele entende que o outro também tem isso, entende? Então, assim, cada vez mais nós temos feito esse trabalho. Eu acho que aqui vale a pena também a gente destacar a questão da liderança situacional. Né, que é um momento em que o líder ele entende exatamente o perfil dessas pessoas que está abaixo dele. Né? Então, por exemplo, esse cara aqui é mais voltado para processos, então ele vai se dar bem com o processo. Esse aqui é mais relacionamento, esse aqui é um cara mais apoiador, é uma pessoa que apoia mais o grupo. Esse cara aqui é mais controlador, então é uma pessoa que é mais focada em resultado. Então, se o líder começa a entender um pouco mais a como melhor transitar pelas melhores qualidades dessa equipe, ele consegue extrair a alta performance. Né? Mas para isso tem que ele se autoconhecer, né? E a equipe também. Então acho que é um papel da empresa e hoje não somente do RH, a gente vê cada vez mais a própria liderança buscando esse tipo de conhecimento e o RH intermediando essa comunicação com o mercado, né? Do que propriamente só ficar na mão do RH. Né? Porque o RH é um departamento muito sensível da empresa. Porque tudo que ele faz ali, ele afeta as pessoas. Né? Então é muito delicada essa relação. Mas a gente percebe cada vez mais o próprio líder buscando isso com o RH. Olha, eu preciso conhecer melhor meu time, eu preciso ter mais uma performance melhor. E eu acho que essas avaliações acabam acontecendo dessa forma. Ô, Luciana, falando um pouquinho sobre o RH, que citado aqui pelo Felipe, que é
o chamado Departamento de Recursos Humanos, ou seja, nada mais apropriado para a gente falar sobre personalidades, administração, né, de personalidades dos indivíduos no ambiente de trabalho. Pela experiência que você tem, você acha que o Departamento de RH, ele sofreu uma mudança na nomenclatura mesmo, o conceito que ele deveria ter e que na prática não tem? Quer dizer, ele deveria ter um outro tipo de olhar para esse século XXI que a gente tem agora, um outro tipo de profissional? Precisamos fazer uma oxigenação desses recursos humanos no Brasil, né? Vamos falar Isso. do Brasil. Olha, eu diria para você que ele vem mudando muito, tá? Então, antes era mais ou menos assim, a área de recursos humanos era responsável pela seleção dos profissionais, por exemplo. Hoje, quem é responsável pela seleção dos profissionais são os gestores. Recursos humanos, ele é responsável por buscar as melhores estratégias de seleção, as melhores consultorias. Ele é responsável por fazer todo o alinhamento, a área de treinamento e desenvolvimento também. Então, ele busca as melhores estratégias do mercado. Mas quem é responsável pela seleção efetiva e pelo desenvolvimento dos profissionais são os líderes, são os gestores da organização. Entende? Antigamente, não. Antes era tudo a responsabilidade. Você culpava o RH porque ele não fez uma boa seleção. Você culpava o RH porque ele não trouxe um bom treinamento. Hoje não é mais assim. Quer dizer, está em transição. Obviamente não são todas as empresas. Então, assim, o RH ele é responsável por trazer e buscar as melhores práticas e estratégias do mercado. E os gestores, foi muito interessante um dia que um líder de fábrica disse: agora eu entendi. Eu resisti a isso, mas eu sou responsável pelas pessoas. O que você acha, Felipe? Eu acho que reciclar o RH? Eu tenho visitado muitas empresas no último semestre, né, do ano passado, e é exatamente esse cenário que eu tenho encontrado, né? Então é um RH ainda tentando entender o que está acontecendo para passar isso para dentro da empresa, né? Então a gente percebe muito esse movimento inverso, né? Do líder ir atrás, ele é responsável pela contratação. Então isso tem acontecido e os RHs estão tentando cada vez mais se adaptar com todas essas mudanças, tecnologia, então vamos fazer um processo mais tecnológico ou não, mas isso aqui a pessoa é muito subjetivo ainda, então tem muita conclusão pessoal, né? Não, isso aqui o fulano não vai gostar desse perfil, mas com base no que se diz isso, entendeu? Então a gente vê um RH que vinha de um modelo mais fechado, vamos dizer assim, para um modelo mais aberto, né, de diversidade. A gente até vê surgindo cargos novos dentro do RH, gerente de diversidade, pessoas que estão cuidando de tratar realmente a questão da diversidade dentro das empresas, seja ela qual for, né? Então a gente vê cada vez mais as empresas se departamentalizando para dizer diversidade, né, para atender a todos, mas muito pelo conceito de que somos diferentes, cada um tem estilos diferentes, mas compartilhamos dos mesmos valores. Então acho que é isso que os processos seletivos têm imprimido cada vez mais, né? Quais são os valores dessa organização? Olha, aqui nós somos assim, assim, assim. Esses valores você tem para mim, indiferente raça, gênero, sexo, enfim. Se você partilha desses valores, você pode fazer parte dessa corporação. Eu queria falar um pouco mais do ponto de vista do próprio indivíduo já colocado nesse ambiente de trabalho. Então, saímos do mundo da seleção, do recrutamento, da postura da empresa, indo direto para a postura dos indivíduos. A gente tem um número impressionante de baixas nas empresas relacionadas à depressão, ansiedade, né? A gente tem um número de atestados médicos impressionante de algumas empresas que tem um problema quase que 100% de manejo ali das emoções dos seus funcionários, né? Quando a gente fala de depressão, a gente está falando das emoções desse indivíduo, né? E aí você precisa investigar o que está fazendo com que esse indivíduo fique com a depressão, se é uma questão dele pessoal ou se é alguma coisa que foi gerada nesse ambiente de trabalho. Falando desse assunto especificamente, né? Como é que você avalia do ponto de vista psicológico, Luciana, essa questão da depressão nas empresas, a baixa com o número de funcionários que precisam ser afastados por esse tipo de tratamento? Qual que é esse olhar que a gente pode lançar? Essa é uma grande questão
da nossa época, né? Da questão da depressão, que é uma coisa muito, muito forte, muito intensa. Então eu diria assim que os gestores que estão próximos e conectados, as pessoas do seu time, vão observando mudanças de comportamento, e isso é muito importante. Abre canais de conversa para buscar ajuda antes de que a pessoa peça a licença. Que tipo de mudanças assim? A gente pode dar alguns exemplos? A pessoa que vinha, porque assim, uma das características da depressão é a pessoa não ter mais prazer com coisas que ela tinha antes. Né? Então ela não é mais motivada por coisas que ela se motivava antes. Então a gestão coloca a motivação é uma coisa que vem interna, tá, Camila? Então o gestor sabe o que motiva aquela pessoa, convida ela para situações assim e percebe que ela não está motivada, que ela não entrega com a mesma qualidade, que tem algo mudando. Então aí você começa a ter um sintoma e que se você abre canal para uma conversa, a pessoa tanto pode se esvaziar um pouquinho, quanto pode se dar conta que ela precisa de ajuda. Porque as pessoas não comunicam isso, ou às vezes elas nem percebem que elas estão entrando em depressão. Você acha que o funcionário tem que falar, olha, não tô legal, pro chefe ou não? Porque às vezes a gente fica depositando muito a culpa no líder, mas não tem uma outra contrapartida do indivíduo também? Exatamente, acho que eu ia partir um pouco desse princípio. A gente tem muito essa coisa de esperar, né, que o outro traga o que está acontecendo com ele, né, mas muitas vezes as pessoas não trazem. Acho que cada vez mais as relações de trabalho elas estão passando por mudanças também, né? E o que a gente percebe? As pessoas... você passa muitas vezes mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que com a família, do que em casa, né? Do que em momentos de lazer e tudo mais. Então, se você não fizer desse momento de trabalho algo prazeroso, né, de estar ali, não como entretenimento, né? Então, é uma coisa que também tem que ser bem distinta, mas você tem que fazer com que aquilo seja prazeroso para você. Só que e essa pressão tremenda, né? Então você tem que ser bom filho, tem que ser bom marido, tem que ser boa esposa, tem que se cuidar, tem que cuidar da saúde, tem que estar com peso em dia, tem que ser boa mãe, tem que levar o filho na escola, tem que voltar para casa, tem que cuidar de tudo, né? Tem que ser bom no trabalho, tem que ser bem sucedido. Então a gente enfrenta uma pressão muito grande hoje no dia a dia e começa a absorver coisas que não são para você ou para o teu perfil, né? E o ambiente de trabalho gera muito esse tipo de expectativa, seja positiva ou negativa, porque ali é onde você tem a forma de expressar quem você é, né, ou deveria fazê-lo, e muitas vezes isso não acontece, então é encarado como frustração, você não atinge um objetivo, às vezes é um chefe que você não se dá bem, e aí você depende dele para de repente ser promovido, alguma coisa assim. Essa semana passada, né, uma amiga, uma executiva me ligou, tá acontecendo isso, entrou um chefe novo, mas não tô conseguindo me adaptar com ele, o cara é assim, é assado e tal, mas eu vi uma outra oportunidade que apareceu numa outra área, acho que eu vou pedir transferência. Eu falei, mas como assim? Você tem que entender o que está acontecendo. Então a gente percebe que ao mínimo momento de conflito e de exposição, as pessoas já não querem mais enfrentar aquilo. Não, deixa eu tentar já mudar de departamento porque eu não estou dando bem com o cara que entrou há 30 dias. Entendeu? Então é um pouco complicado. A gente pode falar de evitação de conflito também nesses casos, porque a pessoa não quer lidar muito com o conflito, já pega e já muda de departamento, né? Uma resistência, talvez. Mas uma coisa que eu observei nesse caso, só para finalizar, assim, a pessoa falava para mim ao telefone, ele é muito mandão, ele não ouve, tudo que eu faço não tá bom, ele não me ouve, tudo que eu vou dizer ele já me corta no meio e tal, e eu pensando do outro lado da linha, nossa, então entrou uma pessoa igual a você. Entendeu? Então a gente vê que os perfis têm que se complementar. E se você tem pessoas do mesmo perfil ali, vai ter um conflito. Com certeza. Né? Então por isso que é importante o autoconhecimento e a avaliação de perfil do profissional dentro da empresa. Porque ali é nitidamente. A pessoa estava me trazendo características do chefe, que eu na hora já pensei em rebater. Mas espera aí, então entrou uma pessoa igualzinha a você no departamento e é seu chefe. E agora? Como lidar? Né? É o mesmo perfil, isso pode gerar conflito. E você trouxe uma coisa importante, se tudo está na mão do líder, né? Que, como a gente está trazendo, como você trouxe, mas isso às vezes é alguém par do time que percebe. Entende? A própria pessoa pode perceber que ela está entrando em depressão, ou que ela não se motiva mais, ou que ela está em choque com um colega, mas às vezes você tem algum par que percebe que está ali. Porque teoricamente é o mais maduro, o mais responsável pela relação.
e nem sempre é o gestor, isso é verdade também, né? Mas obviamente se o gestor é bem munido disso, ele pode fazer a gestão, né? É como se esse outro indivíduo tenha uma habilidade natural para conseguir resolver esse tipo de conflito, né? Não necessariamente o chefe, por exemplo. Isso né? é muito importante. E às vezes tem pessoas dentro da organização que elas não querem crescer. Você pode perguntar por que ela não é gestora. Tem pessoas que não querem essa responsabilidade, está tudo bem. E elas têm esse papel de harmonizar dentro do ambiente ou de apoiar as pessoas. É interessante, porque essa terceira figura, que é a pessoa que percebe, ela não é a chefe, e ela também não é o funcionário que está em conflito, que ela tenta apaziguar o conflito, essa pessoa muitas vezes ninguém mandou ela fazer aquilo, ela faz de uma maneira espontânea, né? E às vezes elas são super reconhecidas por isso, né? Porque cada pessoa tem um impacto dentro do grupo, dentro do time, né? E aos poucos essas pessoas vão sendo reconhecidas pelo próprio time por ter esse papel. E é muito especial. Estou recebendo aqui no Mentalistas, na TV Estadão, nessa segunda temporada aqui do programa, a psicóloga Luciana Guedes Pinto e o administrador de empresas, o Felipe Carvalho. Bom, falando mais sobre a questão intergeracional nas empresas, né? É só você olhar no seu departamento ou lugar onde você trabalha e ver quantas pessoas têm de diferentes idades, não só de personalidade ou de comportamentos diferentes, mas de idade também. E a gente levanta esse assunto porque estamos em 2018, daqui a pouquinho retornam os debates em relação à reforma da Previdência. Que país que teremos, né, de funcionários que ficam mais velhos, muitas vezes não conseguem permanecer no mercado de trabalho, aos 40, 50 anos de idade são demitidos, não conseguem uma recolocação no mercado de trabalho e ficam ali tentando, porque ainda tem que contribuir mais para a Previdência, né? Pode ser que a gente tenha ambientes de trabalho cada vez mais heterogêneos nesse sentido? E se sim, como lidar com essa questão intergeracional, né, nas empresas? Pode começar. Bom, na verdade eu acho que esse é um tema muito presente, né, e muito pontual nas empresas hoje. É fato que a gente vai ter daqui para frente muito mais pessoas envelhecendo também e tendo que continuar no mercado de trabalho, né? E o jovem também tendo que ser inserido no mercado de trabalho, né? Então a gente tem que ter espaço para todos aí. Então é fato que o choque de gerações, ele vem já acontecendo há algum tempo, não é uma coisa que está acontecendo agora. Mas as empresas ainda estão tentando como arrumar soluções realmente efetivas para que isso seja trazido em benefício do negócio, né? Em benefício das relações de trabalho. Então é muito comum você ver, a gente falando um pouquinho de um processo de mentoria, né? Então você entra numa empresa, geralmente é um profissional mais sênior, um diretor, um gerente, ele adota ali um profissional mais jovem para que ele possa ensiná-lo, né? Um processo de mentoring, acompanhando ali resultados e tudo mais. E hoje a gente tem ouvido até falar do mentoring reverso, que o que é? É esse profissional mais jovem que entra na empresa e ele adota o profissional mais sênior para poder inseri-lo digitalmente. E o mais sênior, ele aprende com os mais novos? Porque pode ter uma certa resistência, né? Sou tão experiente, estou há 30 anos no mercado. Isso é muito delicado, realmente, porque você mexe em questões aí de hierarquia dentro da empresa. E tem muitas empresas, mas isso vai muito da empresa, da cultura da empresa. Tem empresas que permitem culturalmente que isso seja feito, né? Ou seja, são empresas que já têm uma visão um pouco mais futurista do processo, né? E outras onde o processo ainda vai ser mais lento. Mas é fato que tem que haver essa troca entre o mais jovem, entre a geração menor e o profissional mais sênior, né? E assim, toda vez que, em geral, entra um programa de mentoring, existe um treinamento para um mentor e um mentee, um mentorado, né? Depende de como a organização chama. Então, as pessoas são preparadas para esse processo, né? Então, tanto o mentor como o mais velho, ele se prepara para isso e ele aprende com o mais jovem quando ele faz esse processo de mentoria. Isso tem sido feito cada vez mais nas organizações, quanto no mentoring reverso. Entende? Que todos eles são preparados e se abrem para esse processo. Que no começo desconfia um pouquinho, tá? É super normal essa resistência. E aí é muito interessante porque eles, normalmente, o mentor, ele é de uma área diferente do mentorado.
Tá? E daí é muito interessante porque ele começa a perceber que as pessoas da área dele, ele também pode ouvir mais, também pode aplicar as mesmas ferramentas, o mesmo processo na própria área com o próprio time. Então isso amplia e aí fica muito mais fácil essa integração de gerações. E nas empresas que não têm um programa de mentoring, por exemplo, que a gente possa passar aqui para os espectadores do Mentalistas, né? Quer dizer, como lidar com pessoas mais velhas ou pessoas muito mais novas no ambiente de trabalho? Eu acho que a gente volta à questão aí do autoconhecimento, né? Então, se a empresa não tem esse programa, né? Porque não são todas as empresas que têm, aliás, são poucas empresas que se utilizam dessa ferramenta, é entender realmente ali onde cada um pode agregar mais positivamente para a empresa, né? O profissional sênior, ele carrega uma bagagem extraordinária de tudo que aconteceu. Ele viveu o crescimento da empresa, ele viveu crises, ele viveu uma série de situações. E o jovem não, ele já entra, mas ele entra com outro pensamento, ele é mais imediatista, ele quer virar presidente da empresa ali em 1 ano, 2 anos, então ele fica insatisfeito muitas vezes rapidamente, né? Então a empresa tem que entender como reter esse profissional também e também como fazer com que o outro também não se desmotive, né? Então é um grande desafio. Eu acho que a questão é muito entender onde você pode colocar as pessoas, né, em cargos corretos, como a gente disse. Às vezes um cara que pode ser muito sênior, um excelente especialista, mas se você promove essa pessoa para um cargo de gestão, ele é um péssimo gestor, né? Então ele pode colocar a perder muitas coisas. Então eu acho que a movimentação de pessoas tem que ser mais pensada, né? Mais projetada. Eu acho que essa é uma situação interessante. Então, o que nós temos feito para muitas organizações, para os jovens que estão entrando nas organizações, um trabalho para eles terem esse olhar de que as pessoas cresceram em épocas diferentes, portanto, elas tendem a ter comportamentos diferentes. Então, nós temos feito muitos trabalhos nesse sentido com os jovens, né? E quando é possível também com os líderes desses jovens. E daí entram em treinamentos de liderança. E aí essas pessoas multiplicam isso dentro da organização. Entende? Porque daí elas são pessoas formadoras de opinião e daí elas conseguem multiplicar esse olhar e entender a complementariedade da geração. Muito bem, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas agradecendo muitíssimo a participação da psicóloga Luciana Guedes Pinto, sócia da Trajeto RH, e também do administrador de empresas Felipe Carvalho, gerente de negócios corporativos da Thomas Case e Associados. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada, Camila. Obrigado. E muito obrigada pela sua audiência em mais uma edição do Mentalistas. Inauguramos essa segunda temporada aqui na TV Estadão. Na segunda que vem, às 11 da manhã, a gente tem um encontro marcado, tá bom? Obrigada pela audiência e até lá. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.